E terça-feira é dia de falar de saúde. Vem aí mais um Bom Dia, Doutor. Todos os dias, Matheus mede a glicose pelo menos 6 vezes, principalmente antes das refeições. Ele convive com a diabetes tipo 1 desde pequeno e na hora de aplicar a insulina, ele mesmo resolve. É uma rotina normal, não muda muita coisa da rotina de uma pessoa, digamos assim, normal. E para falar sobre diabetes, prevenção, cuidados, tratamento, eu recebo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia no Rio Grande do Norte, o doutor Tadeu Alencar, que já tinha aparecido aqui antes da gente mostrar a reportagem. Muito bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao Bom Dia RN. Eu achei interessante uma fala, que era a impressão que eu tenho também, que a gente é de uma geração, né, uma das pessoas disse ali, poxa, a gente pensava que era coisa de adulto, mais idoso e mal cuidado, mas tem isso não, né? Diabetes aparece entre as crianças e adolescentes também, né? A diabetes tipo 2 é que é do adulto, do obeso, do mal cuidado, que é a diabetes que é hereditária. Essa, se você sabe que alguém em sua família tem diabetes e se cuida, é bem mais fácil você não desenvolver diabetes ou adiar para muito depois. Já a diabetes tipo 1, ela é da criança e do adolescente. Essa começa logo e normalmente começa logo precisando tomar insulina. É uma outra doença. E aí é por isso que quem já está adaptado diz, não, a rotina é normal, mas claro que quem tem que tomar insulina tem que tomar ainda vários outros cuidados, né, doutor? Que tipo de cuidado, por exemplo? Não usar açúcar, porque o açúcar alto no sangue destrói vários órgãos. E quem tem diabetes tem o açúcar alto, por isso precisa tomar insulina ou algum remédio que ajude a produção dessa insulina. E evitar as massas brancas comuns, farinha de trigo branca, também aumenta muito a glicose porque é açúcar puro, né, de uma outra forma, e evitar frituras. Basicamente fazer atividade física também, porque isso ajuda a consumir a glicose. E, inclusive, eu já tenho informação aqui que muita gente está ligando para participar da entrevista, começando aqui com o Alexandre Sabino, do Soledade 2, na Zona Norte de Natal. Ele quer saber se o aumento da sede e do sono podem ser sintomas do diabetes, doutor. Sim, todo diabetes você começa deixando que o rim libere glicose. Toda vez que a glicose no sangue fica acima de 200, um dos mecanismos é o rim começar a vazar a glicose. Quando ele solta a glicose, ele solta a água junto. Então, um dos primeiros sintomas é urinar demais, consequentemente ter muita sede. E tanto que, normalmente, quem é diabético vê que no vaso sanitário ficam muitas formiguinhas, o que não é normal, porque acima de 200 você deixa sair glicose pela urina, açúcar pela urina. E não é mito, né? As formigas sentem a presença da glicose, que é açúcar, né? Elas sentem essa presença lá, por isso que é um dos sinais que você pode estar com diabetes. Daci Galvão, de Cidade Alta, na capital potiguar, quer saber, e acho que o senhor já adiantou aqui, mas vamos reforçar, diabetes é hereditário? Também é. A diabetes tipo 2 é hereditária. Ela acontece em adultos mais velhos, normalmente mais obesos ou com a gordura intraabdominal maior, e é uma questão familiar. Já a diabetes tipo 1, que é da infância e da adolescência, é menos hereditária. Ela acontece possivelmente por alguma virose, até hoje não se sabe, é uma doença autoimune, onde o corpo produz anticorpos contra as células do pâncreas que produzem insulina. É um outro tipo de doença. Doença autoimune porque ninguém tem certeza de como é que ela aparece, ela simplesmente surge, é isso? Não tem necessariamente um fator de risco nesse caso. Não necessariamente. O José Feliz, gostei do nome dele, José Feliz de Nova Natal, diz que tem um parente que tem diabetes. Ele disse que além de tomar insulina, a pessoa também faz uso de um medicamento em comprimido. Ele quer saber para que o remédio se ela já toma insulina. Ele não disse qual é o remédio, não falou aqui qual é o tipo, né? Mas aí eu vou jogar para o senhor. Já dá para entender a situação dele? Já. Existem alguns remédios que melhoram a ação da insulina, para que a pessoa não tenha que tomar tanta insulina, porque a insulina em excesso engorda também. Então, existem algumas medicações, como a metformina, que diminuem essa necessidade, diminuem a resistência do corpo à utilização dessa insulina. E também existem outros remédios que atuam no pâncreas, diminuindo a produção de glucagon, que é um hormônio que atua exatamente o oposto
de insulina. Se você tem glucagon alto, você tem glicose alta também. E esse remédio dá uma acalmada no glucagon. Também ajuda a equilibrar o organismo para lidar com diabetes, né? Tereza Cristina, do Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, disse que a cunhada dela é diabética e quando faz exame em jejum, dá normal. E depois de 2 horas, dá alterado. Ela quer saber por que isso acontece. Sempre que a gente come, um grande aporte de nutrientes e de glicose, de açúcar, sobe nosso sangue. Até 2 horas depois, a gente pode chegar a 160, 170, 140 após comer. Então, mesmo que em jejum, com a insulina ou com algum remédio, você comece com a glicose boa, após comer ela vai sempre subir. Então, existem alguns remédios, alguns tratamentos que ajudam nessa glicose pós-prandial, a gente chama. A glicose pós-prandial é a glicose que você mede 2 horas após comer ou 2 horas após tomar uma garapa, se for o caso de fazer um exame. Durante o exame tem aquela história de tomar água com bastante açúcar, que é a garapa. Então, não é mito não, acontece mesmo, né, doutor? Acontece. Marlene da Silva, de João Câmara, diz que quem é diabético tem queimor nos pés e quer saber se a diabetes provoca isso. Deixa eu ver se eu entendi. Ela disse que tem diabetes e sente um queimor nos pés, uma sensação de queimor nos pés. Acontece, doutor? Acontece, tem a ver? sim. Entre vários outros problemas que a glicose alta no sangue causa, toda vez que eu falar glicose é açúcar, certo? Sacarose. Glicose, o açúcar vem da sacarose e dentro do sangue é um açúcar chamado glicose. Toda vez que a glicose fica muitos anos alta, ela destrói ou danifica os nervinhos gerais do corpo, principalmente os que vão para as pernas. Então as pessoas sentem, começando pelo pé, dormências, possivelmente no futuro dor, incômodos. Então essa é uma doença que a gente chama neuropatia. Tem vários nervinhos que vão ficando doentes devido a esse açúcar alto no sangue. E, inclusive os outros órgãos que vão ser danificados também, como os rins, os olhos, o coração, que a gente também tem as grandes artérias e os grandes vasos que vão sendo danificados também, causando AVC, infarto. Aliás, infarto é a maior causa de morte para o diabético. Inclusive, doutor, o senhor falou aí que tem o momento em que diabetes pode se tornar extremamente sério, que aí pode provocar problema renal, problema do coração, cegueira, problema nos olhos. E como o senhor falou, dependendo do caso, pode ir também afetando os nervos, principalmente das pernas. É por isso que diabetes mal cuidado pode levar a amputação de membros, perda de pé, perda de perna, é isso que explica? É isso sim. Com a perda da sensibilidade, a pessoa se corta com mais facilidade, se queima com facilidade, tem um calo, infecciona e não sente, e quando vai ver já está muito infeccionado. Fora isso, a própria deficiência da vascularização, o sangue não chega bem aos pés devido a isso. E aí a cicatrização também não acontece como deveria. Também não. Por isso que quem tem diabetes tem que cuidar muito, manter tudo sob controle. Lécio Rodrigues diz que existe tanto, acho que é a pergunta que ele está fazendo, por que existem tantos diabéticos, crianças e jovens, não tem nada para diabéticos e quando tem é caro. Deixa eu ver se eu entendi, acho que ele está reclamando da alimentação, né? Não tem ainda não existe, de acordo com o Lécio, né? Não existem tantos produtos voltados para os diabéticos. E quando tem, aí não é tão acessível, né, doutor? É por aí mesmo? Existem opções naturais também, para você não depender tanto do material industrializado para cuidar da diabetes, né? Isso. Existem guloseimas, para ser guloseima é mais caro, porque tem todo um processamento, tem todo um cuidado. Mas uma dieta mais natural é super possível, mais baseada em legumes, verduras, qualquer carne. O único problema do diabetes é o açúcar e a massa branca. Farinha de trigo branca, 0. E açúcar, 0. O resto pode. Agora, tem açúcar nas frutas. O açúcar das frutas está tranquilo, sem problema? Está tranquilo, principalmente se a fruta for comida junto com uma refeição. Porque aquele açúcar vai ser diluído na refeição como um todo e vai ser absorvido lentamente. Claro que se você toma a sua insulina, se você conta quanto está comendo, você pode, para aquela refeição, tomar uma insulina específica de ação rápida que pode baixar a sua glicose. Eu tenho pacientes que eventualmente vão a uma festa de criança,
É chato não comer o pedacinho do bolo, pode comer o pedacinho do bolo, mas sabe que vai ter que tomar insulina naquele mesmo horário para corrigir aquele bolo que ele comeu. Não é uma coisa para todo dia, mas eventualmente pode ser feito. Também não pode exagerar, comer o bolo. Não, vou tomar insulina e vou aqui, ó, em cima do bolo sem problema, né? Só uma dúvida aqui, doutor. O senhor falou de massa branca, farinha de trigo, né? Farinha de trigo é um tipo de açúcar também, né? É por isso que faz mal, né? Isso. Apenas é absorvida mais lentamente, mas não é tão lentamente. Por isso aumenta muito a glicose. Alexandre Silva, do Planalto, em Natal, pergunta se o diabetes tipo 2 tem cura? Olha, para quem é hiperobeso, se faz, por exemplo, a cirurgia bariátrica e ainda tem bastante pâncreas funcionando, é cura. A pessoa fica curada, porque além de perder peso, ela tem todo um desvio do trânsito dentro do intestino, da comida, e tem alguns hormônios que são fabricados que recuperam o pâncreas. Então, assim, é considerado cura para essas pessoas especificamente. E existem algumas promessas de novos medicamentos que a gente já usa, alguns que se propõem a recuperar o pâncreas e a emagrecer a pessoa só com a medicação, que ela pode vir a dar uma cura para diabetes tipo 2. Especificamente tipo 2, porque tipo 1 não tem cura ainda. É isso. Ainda não. Eu conversei aqui com o doutor Tadeu Alencar, que é endocrinologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui no estado. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por tirar as dúvidas aqui. Também agradecer a todo mundo que participou aqui do Bom Dia RN, que ligou aqui para a nossa redação e fez a sua pergunta. Obrigado pela participação de todo mundo.